E agradecer a todos e todas que estão nos assistindo no nosso primeiro podcast presencial Sem Culpa do Cartório. Uma forma diferente da gente falar do serviço notarial e registral. E hoje, para minha felicidade, eu consegui fazer um podcast presencial com duas pessoas que eu reputo da maior competência possível, que eu tive a possibilidade de conhecer numa palestra que fiz no Piauí, um advogado tributarista de mão cheia e um contador que resolveu se especializar nessa área. Para isso, eu vou fazer a apresentação do Weber, do Tiago, e eu gostaria que vocês me falassem um pouco quem é Weber e Tiago na sua vida pessoal e profissional. Agora é com vocês. Doutora Sônia, muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite de estar presencialmente hoje no Rio de Janeiro, participando desse podcast maravilhoso, essencial, né, para toda a classe notarial e registral. E falando um pouco de mim, né, sou um curitibano nato, né, nascido e criado em Curitiba, de uma família simples. Né, assim que entrei na faculdade, tive um amigo, professor, que foi um orientador de carreira, Dr. Murilo Moreno, também já participou do podcast contigo, tributarista de conhecimento amplo, reconhecimento nacional, e me puxou para a carreira tributária. Dr. Murilo Moreno, juiz de direito do estado do Paraná. E nisso eu tive muita felicidade, muita alegria em poder entrar no mundo tributário, porque tanto pela parte financeira, né, que o tributário remunera muito bem, né, tanto pela possibilidade de fazer amigos, né, de se aproximar de pessoas. Hoje, os nossos clientes são nossos amigos, né, e nisso também consegui dar uma qualidade de vida para minha família. Né? Sou casado hoje com a Tatiane, pessoa que é minha parceira, minha incentivadora, né, uma mulher linda, então agradeço a Deus pela vida dela, né, e sou feliz por tudo isso. Iniciei a minha carreira no tributário no ano de 2014, sou novo, né, na área tributária, 2014 para cá, mas tive muitas alegrias. E em 2018 para 2019, eu e o Tiago tivemos também o tino, o despertar de Deus para questões dos cartórios, que eu acho que a gente vai adentrar a esse mérito daqui a pouco. Né? Você tem filhos? Ainda não, mas se Deus quiser, em breve teremos vários. É o que eu quero. Tá bom. Tiago. Doutora Sônia, prazer participar com você aqui do podcast Sem Culpa no Cartório. Agradecer, né, a nossa participação aqui, parabenizar pela iniciativa de trazer a informação para os cartórios de forma mais dinâmica, de forma mais despojada, como a doutora está trazendo, e com seu jeito irreverente de sempre, que todo mundo gosta. Né? Eu sou Tiago Alberto Faria, sou contador, tenho a pós em gestão tributária, apaixonado por matemática desde pequenininho, então essa questão de cálculo é comigo mesmo. Tenho 2 filhos, sou casado, minha vida profissional na área tributária começou junto com o Weber, né? A gente desenvolveu essa especificidade para cartório porque a gente percebeu que faltavam profissionais específicos para a área. Então, no que diz respeito à questão tributária, foi o que a gente buscou especialização, tá? E hoje está trazendo esse trabalho aí para vários cartórios do Brasil. Então, é uma honra poder participar aqui do podcast com a doutora. E essa sintetizando aí a minha história. Eu queria saber como é que vocês chegaram ao segmento notarial e registral. Em que momento vocês tomaram o posicionamento? Não, é esse segmento que eu vou seguir, que eu vou acolher. Através de um cliente amigo, né, que nos indicou para um colega titular de cartório que estava com um problema com a Receita Federal. Né? Eu e o Thiago colocamos a mochila nas costas, fomos até o cartório, chegamos lá. Esse cartório ficava onde? Esse cartório ficava em Santa Catarina. Né? Chegamos lá no cartório e fizemos um escrutínio dos últimos 5 anos, identificamos que a contabilidade estava sendo feita de maneira equivocada, digamos assim, pelo fato de que a regra geral do imposto de renda, ela não pode ser aplicada
ipsis literis para os titulares de cartório, mesmo sendo pessoas físicas. E nisso nós conseguimos ter uma grata surpresa de fazer uma recuperação consistente, né, e colocar em dia a situação financeira e tributária do cartório. Nisso nós identificamos que no Brasil não existia, até pelo nosso conhecimento, pelas nossas pesquisas, uma empresa que implantasse compliance fiscal tributário dentro das serventias extrajudiciais. Eu e o Thiago, a gente conversou, né, e através disso, através de um amigo, de um irmão, de uma pessoa que nós temos muita gratidão, que foi quem nos impulsionou mesmo para abrir o mercado de cartórios, que é o Dr. Giovanni Santa Bárbara, do Maranhão. Ele nos puxou para lá quando teve uma operação fiscal, nos indicou para vários cartórios, e hoje, graças a Deus, graças a ele ter acreditado no nosso trabalho, né, Dr. Thiago, nós temos na nossa carteira de cliente, de 2021 para cá, mais de 10% dos cartórios do Brasil. Todos os nossos clientes satisfeitos. Eu estou à frente do registro desde 2000. E realmente o que eu observei ao longo desses 20 e poucos anos de delegação, e também quando eu atuei na área de falência, eu vi que as pessoas elas não têm a preocupação de se especializar, né? A pessoa quer fazer o tudo. Eu sou contador de tudo, eu sou advogada de tudo. Quem é advogado ou contador de tudo não é de nada. Então, quando eu fiz a palestra lá, eu tive a oportunidade de perguntar à presidente da Noreg lá, a minha amiga Valéria, nossa amiga Valéria, e ela disse, olha, eles vieram aqui e salvaram os cartórios. Foi a terminologia que ela usou para mim. Eu falei, mas como salvaram, Sônia? A gente pagava coisa que a gente não precisava pagar. Então, diante disso, sabe, Tiago, eu quero que você explique um pouquinho essa diferença. O que é essa pessoa física comum e essa pessoa física que tem uma delegação hoje na área de notários e registradores? Sim. O cartório, a gente sabe que é sui generis, né? Muita gente pode entender o cartório de duas formas diferentes, como acontece com relação ao âmbito municipal e como acontece com relação ao âmbito federal. Então, a Receita Federal te enxerga como pessoa física e o município, para te cobrar o ISS, te enxerga como pessoa jurídica. Nós buscamos mesmo essa especialização para trazer a informação do que o cartório paga e por que o cartório paga. E ao buscar essas informações, a gente identificou que faltava muita, inclusive, legislação específica para o cartório. Não tem legislação que abrange muitas coisas que dizem respeito ao pagamento de tributos do cartório. Agora, com a reforma tributária, algumas coisas mudaram, algumas emendas vêm sendo editadas, né, no que diz respeito aos cartórios, mas a gente percebeu que faltava aí um planejamento tributário. Então, a gente enxergava os titulares com um pouco de medo e de receio da Receita Federal. Ah, mas o auditor vai glosar a minha despesa se eu colocar essa despesa como dedutível. Quando, na verdade, o auditor da Receita Federal, na maioria das vezes, não estava preparado para receber o que era o carnelhão de um cartório, porque ele se embasa na regra geral do imposto de renda para deduzir tudo que ele pode ali, né? Então, começamos a enfrentar um pouquinho a Receita Federal no sentido de legislação mesmo, com a legislação embaixo do braço, né? A gente buscou que as informações fossem parametrizadas e que essas despesas pertinentes à execução da atividade do cartório fossem dedutíveis. Então, a gente começou a mostrar isso para os auditores, né? Ó, isso é dedutível para o cartório porque é excepcional a atividade dele. E a gente começou a abrir um pouco o leque do que seriam despesas dedutíveis para cartório. E a partir disso, né, o planejamento tributário, que é muito importante, preparar o cartório para o pagamento do imposto de renda mensal e preparar o cartório para a declaração de ajuste anual, que é da pessoa física. Então, muito se via do cartório pagando, às vezes, um carnelhão sem saber o que estava pagando, que é muito do que a gente viu. Muito se viu os contadores fazendo uma declaração com base na regra geral do imposto de renda. E a partir desse momento que a gente identificou lá no primeiro cartório de Santa Catarina que muitas despesas deixaram de ser aproveitadas e o cartório estava perdendo muito dinheiro com isso, e perdendo no sentido de que poderia estruturar o cartório melhor, poderia ter, né, um cartório ali mais adepto para os contribuintes e para os clientes. Então, aí que a gente entrou. A gente percebe que essa pessoa jurídica hoje e essa pessoa física já estão bem separadas, né? Que a pessoa jurídica a gente sabe que são para algumas determinações apenas.
e que a gente está aí no mercado para mostrar que os cartórios são pessoas jurídicas. Você pessoa podia física. citar assim, um exemplo de uma despesa que não era dedutível e a partir do momento que vocês entraram passou a ser dedutível e o titular começou a entender que era dedutível? A gente tem que entender o seguinte, né? Que tudo o que é perceptível à execução do trabalho do titular do cartório é dedutível no imposto de renda. Nós não podemos comparar o meu CPF com o seu, como titular de cartório. Porque, um exemplo básico, o computador, pela regra geral do imposto de renda, ele é um bem durável, logo não é dedutível. Porém, você consegue trabalhar hoje na sua serventia sem o computador? De jeito nenhum. Você precisa estar atualizada. Inclusive, tem provimentos do CNJ que te obrigam a estar com o equipamento de informática atualizado e apto, né, para que não haja nenhum óbice com relação ao princípio da continuidade do cartório. Nós temos um exemplo prático, né, que é o combustível. Né? O combustível é ou não é dedutível? Na nossa concepção e dentro do que o serviço notarial registral pode oferecer, é dedutível. Por quê? Digamos que você utilize um veículo para fazer notificações. Você vai ter esse prejuízo? Então, quer dizer que você vai pagar para trabalhar, porque nós temos que entender que o titular de cartório hoje ele é o maior pagador de imposto como pessoa física no Brasil. Porque vocês têm uma carga tributária 27,5%, começa por aí. Imposto de renda 27,5%. ISS. Tem vários repasses, né? E tem notícias que olham vocês como bilionários, né? Do Brasil. Então, o que nós indicamos? Um serviço de planejamento tributário consistente, direcionado para a classe, específico para a classe. Porque, sem sombra de dúvidas, planejamento tributário, implantação de compliance é economia certa. Não tenho dúvida disso. Inclusive, essa semana nós tivemos conversando com um colega, né, por questão de ética a gente não vai colocar, mas que ele dizia para a gente que ele entendia que compliance é uma coisa para quem tem problema. Ou teu cartório está com problema? Uhum. E eu, na realidade, não. Eu estou fazendo planejamento financeiro. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, para quem nos ouve, a questão do compliance. O que é um compliance? De que forma a gente pode implementar um compliance dentro da serventia? Certo. O compliance tributário, que a gente já especificou para a área tributária, né, nada mais é do que a parametrização dos dados entre os órgãos responsáveis ali pelo cartório. Então, seja ele de cobrança, que é a Receita Federal, seja o TJ, né, que é o órgão regulador, então, ou todos os outros órgãos que estão acima ali do cartório. Utilizando, né, utilizando tudo que existe dentro da legalidade a favor do titular do cartório, logicamente. Exatamente. Trazendo essa legalidade, essa legislação, essa parametrização ocorre de maneira prática, né, no sentido de avalia livro diário auxiliar do cartório, vê se ele está de acordo com o livro caixa da Receita Federal. Muita gente confunde livro diário auxiliar com o livro caixa, porque o livro diário auxiliar, que é a informação prestada ao tribunal, não é o mesmo fiscal para a Receita Federal. E aí alguns titulares ficam um pouco receosos, mas meu livro diário auxiliar está diferente do meu livro caixa. Mas no livro caixa, a normativa da Receita Federal pede para que as receitas somente tributáveis estejam escrituradas e as despesas somente dedutíveis. Entendi. E a mudança, porque no livro diário auxiliar, tudo que o cartório movimentar tem que estar constando lá, né? Então, o nosso compliance tributário, ele constou nessa parametrização, mas não no sentido de que todos os dados precisariam estar nos mesmos lugares, mas no sentido de que os dados corretos precisariam estar cada um no seu lugar. Então, prefeitura com o valor correto da cobrança do ISS, TJ com o livro diário auxiliar de forma escriturada correta, bem como a Receita Federal. Então, o compliance tributário do cartório é isso. E a gente ampliou para o compliance fiscal no sentido de que CND em dia, né, pagamentos todos feitos, a questão do ajuste anual do delegatário sem estar em processamento e já concluído, ou seja, ele não estaria com risco da Receita Federal fazer alguma autuação, né? Porque a gente sabe que existem meios da Receita Federal mostrar para o titular ou para qualquer contribuinte que ela vai entrar com uma ação fiscal dentro do cartório. E esses meios a gente já previne no planejamento e no compliance fiscal.
A Receita Federal pode bater a porta, mas o seu compliance vai estar pronto ali, demonstrando toda a movimentação e toda a comprovação do que a gente coloca na planilha mais prática, né? Então, sintetizando, seria isso. Eu parti para contratar a Brasil Advance porque eu tive uma experiência, eu fui fiscalizada e tudo guardado, vocês tiveram oportunidade de conhecer a estrutura do que a gente faz, tudo guardado, tudo encadernado, tudo direitinho. E eu mandava o material para o fiscal e ele glosava advogado, material de expediente, médico. Eu falei, tem alguma coisa que está errada. Naquela época, eu não conhecia vocês ainda, contratei um escritório de advocacia e eles fizeram um recurso e eu fui obrigada a fazer um parcelamento altíssimo, né? Que estava impactando diretamente na minha receita e indignada, porque são 3 despesas que você não poderia, de maneira nenhuma, ser glosada. Inclusive, na época, eu acompanhei o início da tramitação da questão tributária do país e eu, lá na porta, conheci vários auditores da Receita e, quando eu contei isso para eles, eles disseram, Sônia, recorre e procura a gente, porque isso não pode ser, de forma nenhuma, feito da forma como está sendo. Então, aí foi quando eu procurei vocês e vocês, graças a Deus, conseguiram nos salvar, porque a contabilidade anterior dizia para mim, paga para não se aborrecer. Eu achava aquilo, eu ficava indignada. E pensando lá atrás, na época que eu era síndica de massa falida, e pude constatar várias empresas quebradas por uma má contabilidade. Entendeu? Então, foi quando eu resolvi contratar vocês, estou fazendo meu depoimento pessoal aqui, e vocês conseguiram, de forma legal, ética, profissional, resolver o problema que eu pagava aquele dinheiro com uma tristeza, não do pagamento, que nós temos que pagar. Eu acho que o titular ele tem que pagar os seus impostos, tem que recolher, tem que fazer o seu trabalho, mas de forma indevida. Então, aquilo me deixava extremamente chateada. E eu acho que isso deve ser a realidade do país todo, né? Doutora Sônia, infelizmente, esta é uma realidade que nós temos enfrentado, né, em todo o Brasil. Se você for pegar uma contabilidade comum em um município, como exemplo, um município pequeno, onde tem 500, 600 empresas e um cartório, como que o contador ele vai ter a expertise de lidar com aquele cartório? Ele vai passar fome, né? Porque ele vai se especializar nas empresas, né? E tratar um titular de cartório como empresa é errado, vai ser prejuízo fiscal tributário. Tratar como um CPF comum vai ser prejuízo fiscal tributário. Então, por isso, existe essa necessidade, né, de ter um serviço especializado. Nós podemos citar vários exemplos, mas um exemplo prático, um colega também do estado do Maranhão, né, ele estava com uma dívida de aproximadamente 2 milhões de reais, né, junto ao fisco. Né? A recuperação, quando foi implantado o compliance, quando foi feita a contabilidade com a revisão dos últimos 5 anos, no final das contas, pagou-se esses 2 milhões devidos e ainda a Receita Federal teve que restituir mais uma boa parte. Então, quem paga sem ter o conhecimento específico, paga a mais, né? Paga sem saber. E nós temos o costume também de sempre sentarmos com os nossos clientes, explicar como que funciona o ECAC, o que ele está pagando, o que tem, porque é uma obrigação, né, do nosso cliente também acompanhar o serviço para ele saber, porque se ele não ficar de olho, às vezes alguma coisa pode passar batido. E nada melhor do que você acompanhar um serviço e saber que ele está sendo feito de maneira adequada, né, poder dormir tranquilo, sem ter pesadelos com a Receita Federal, não é? Dicas. A dica que vocês dariam hoje para quem está nos assistindo é em relação à área tributária e fiscal. Se vocês fossem titular de cartório, fossem pegar a serventia hoje, qual seria o primeiro passo a passo que vocês dariam dentro da serventia? Primeira coisa, a gente tem acompanhado alguns novos titulares, alguns novos cartórios, a gente preza pelo planejamento, né?
buscar a informação se o cartório tá tudo ok, né? Desde o início. E esse planejamento seja já implantado no começo, né? Nessa início do cartório. Então, as dicas seriam: procure um profissional que sabe da legislação específica para o teu cartório. Não tenha medo de buscar informações sobre o fisco, porque o fisco está ali para contribuir conosco também. Então, tudo que a gente precisa de informação está disposta no site da Receita Federal. E é de lá que nós buscamos as normativas, as informações. Procure saber aonde é a vida tributária do seu cartório. Procure entrar no ECAC, ver onde que tira a certidão, ver onde que tira relatório de pendência, o que é muito importante, porque às vezes tem titular que está com pendência e não sabe nem onde consultar. Então, por isso que quando um cliente entra no escritório, a primeira coisa que a gente faz é apresentar o sistema da Receita. Aqui você pode ver sua situação fiscal, aqui você pode ver se o seu imposto de renda está processado, né? Então, a gente espera politizar mais titulares no que diz respeito à área tributária. A gente sabe que quando o titular pega o cartório, ele entende que ele vai exercer somente a atividade, mas não, né? Ele tem ali meio que uma empresa para gerenciar. Ele precisa de adeptos capacitados para que essa empresa funcione, né? De forma como cartório. E para que ele possa executar a atividade de forma mais eficaz, né? E direcionar a tempo somente a atividade. Então, a dica que fica é: busque esses profissionais, busque saber um pouco mais sobre a vida tributária do cartório, né? Busque saber como que funciona a Receita Federal, onde que ele emite a guia do município, onde que ele comprova o que ele fez o pagamento na Receita no município, para que ele esteja isso de forma clara e que quando ele precise comprovar isso já esteja claro para ele também. Nós agora temos tido uma luta grande nessas palestras que a gente tem feito o Brasil afora, a gente, porque vocês também fazem, né? Na intenção de incutir na cabeça desse titular que ele é um gestor, né? Exato. Ele não é um ex-estudante de direito, ex-advogado, ex-juiz, ex-promotor, que prestou um concurso e ingressou na carreira notarial registral. Ele tem que entender que, a partir do momento que ele entre, ele passa a ser um gestor. E, como gestor, ele tem que ter uma visão empresarial. Para isso, se a gente puder colocar o QR Code aqui na tela, a gente está criando aí uma marca, né? E essa marca tem a preocupação de tentar treinar o titular e toda a serventia, porque também não adianta você treinar o titular e não ter uma equipe comprometida. Quem quiser pode direcionar o seu celular para o QR Code, porque nós vamos começar a ensinar essa galera a se tornar verdadeiros gestores da segurança jurídica. Queria que vocês contassem um pouquinho de como vai ser a participação de vocês nessa nossa nova empreitada. Temos novidades por aí e eu vou dizer, vai ser revolucionário o que esse curso vai trazer para todos os titulares de cartório. Por quê? Porque, de maneira simples e objetiva, nós vamos trazer e incutir na questão política tributária dentro das serventias extrajudiciais a economia, né? A economia vai ser consistente, os titulares terão entendimento de como funciona a contabilidade, aonde tem que ter atenção, inteligência relacional, né? E toda a questão de gestão. Vai ser espetacular, eu tenho certeza que esse curso será, nesse sentido de gestão, o maior do Brasil em muito pouco tempo. Até quando a doutora perguntou das dicas, eu falei: eu vou deixar o resto pro curso, né? Que aí o pessoal acaba tendo que verificar no curso. Mas a gente tá com essa ideia do curso, né? Então, é isso aí. A gente vai se preocupar também em treinar a equipe, porque não adianta um titular cabeça, um cara que entende de tudo e uma equipe fraca. Justamente. A gente tem que ter o grupo, a gente tem que se preocupar com o grupo. A gestão se faz no todo. A gente costuma dizer assim: sua serventia tem um planejamento estratégico? E aí a pessoa fica olhando, mas o planejamento estratégico tem que ser construído com a equipe, porque é a equipe que vai executar, né? Eu costumo dizer que a gente vive no mundo FIDISAL, físico, digital e social. Se você não conseguir atrelar os 3 itens à sua marca, você está fadado ao insucesso.
Eu vou puxar um pouquinho agora o nosso papo para a parte social, que eu sei que vocês estão implementando dentro da empresa um viés social, e eu queria que o Thiago contasse um pouco esse viés social aí, ligado a um segmento de responsabilidade social de extrema importância. Exatamente. Eu falei que eu tenho 2 filhos, né? E um deles tem autismo. Então, desde então, a gente começa a dar mais atenção, querendo ou não, para a área social, né? Quando a gente tem uma preocupação dentro de casa. E isso a gente já percebe que é um erro, porque tem muita questão social que a gente quer politizar, quer trazer informação e quer ver que cada um, mesmo que não tenha nenhum autista ou nada da área social dentro de casa, pode levar ou pode contribuir, né? Então, a nossa empresa está implantando na questão da empresa do amigo autista, né, na área social. A gente quer chegar a mais pessoas que não têm, às vezes, uma fonte ou de onde tirar um recurso para dar o tratamento necessário, né, ao autismo. Então, nós estamos implantando... Começamos mês retrasado essa implantação. É difícil, né? O caminho aí a ser percorrido é longo, mas a gente vê que tem muita gente de boa fé, muita gente querendo ajudar mesmo, e o nosso dever é angariar e juntar essas pessoas para essa força, né, trabalhar junto. Então, a empresa... Me parece que vocês também têm um funcionário, uma funcionária que tem um filho também com problema que vocês descobriram. E me conta aí essa história, que eu achei essa história muito, muito legal. Pois é, para aí. Nós temos uma funcionária que ela tem um filho e volta e meia ela fala, meu filho teve, né, uma crise, algo do tipo. Então, a gente, a partir dele também e dessa causa, a gente está buscando profissionais para ajudá-lo, mas além dos profissionais, as pessoas, né, que são clientes, pessoas amigos, arrecadar fundos, e a ideia do Weber, que ele já vai contar daqui a pouquinho, é boa. A ideia da abertura... Bom, vou deixar para você a surpresa. Mas para a gente poder unir, trazer essa arrecadação e, de fato, comprovada, né? Porque a gente sabe que hoje as pessoas têm receio de ajudar financeiramente por conta da destinação de fundos. E é plausível, né? A gente tem que ter algo que comprove toda essa movimentação. Mas a gente percebeu, eu em casa, falei, eu tenho condições de dar o melhor tratamento para o meu filho. E a gente vê que uma funcionária do escritório ali precisava das mesmas condições, ou pelo menos dos mesmos tratamentos. Então, a gente está atrás de profissionais, atrás de quem cuida de autista, para trazer, pelo menos para a região, inicialmente, né, algo que possa somar nessa causa autista. Muito legal. Conta lá, Heber. Não, nossa ideia é os cartórios que tiverem o selo Amigo do Autista, né, que estejam na nossa carteira de clientes, eles vão receber benefícios, né, como descontos e outros a mais com relação a consultorias específicas, né? Isso vai ser bom, né, sem contar que nós vamos ajudar uma grande sociedade, né, um grande coletivo de pessoas que carecem desse, eu não vou dizer desse problema, mas dessa novidade dos nossos tempos, né, porque cada dia mais e mais estão nascendo crianças com o transtorno do espectro autista. E isso eu não vejo como problema, porque nós estamos convivendo com gênios, né, que têm o espectro autista, e nós vemos como gênios que conseguem resolver soluções complexas de maneira muito simples, apenas com observação. Então, cada vez mais e mais, nós queremos conscientizar os nossos clientes, e de maneira a que a gente dê essa acessibilidade, né, a essa classe que são os nossos amiguinhos autistas. Qual a importância da responsabilidade social no mundo empresarial no ponto de vista de vocês? Total, doutora. Total. Nós temos uma obrigação com relação às práticas sociais. Não somente de fazer publicidade, né, mas no sentido de ajudar, né, conscientemente instituições de caridade, ajudar pessoas com necessidade, não somente financeiramente, mas abrindo portas, né, para que elas se profissionalizem, né, que elas consigam entrar no mercado de trabalho, que tenham uma esperança, né, que consigam sonhar, né? Essa é a nossa visão. Falamos de várias coisas, mas temos que falar da empresa Brasil Advance. Então, eu gostaria que vocês dessem uma palhinha do que é a empresa. A Brasil Advice hoje é uma empresa comprometida com os titulares de cartório.
numa contabilidade, um serviço tributário específico, né? Com um corpo técnico de pessoas capacitadas, pessoas especializadas. E hoje nós temos no nosso corpo também advogados, né? Trabalhistas que dão consultoria para os nossos clientes a respeito dos funcionários, da serventia, de situações que ocorrem diariamente, advogados tributaristas também, né, que fazem parte do nosso corpo. Por exemplo, né, você sabia que você pode deduzir no imposto de renda a locação que você, de mobília, de material de informática, de empresa que é sua? Você pode constituir uma empresa, mesmo que unipessoal, fazer locação do mobiliário e deduzir no imposto de renda, ter o aproveitamento lá pelo Simples Nacional e cá na questão das dedutibilidades. Isso tudo fundamentado com a solução de consulta COSIT 160 de 2023 da Receita Federal. Então, nós temos condições de ajudar os titulares de cartório a economizar, né, estar dentro da legalidade e estar tranquilos com relação ao fisco. O Thiago vai falar um pouquinho sobre alguns dos nossos serviços. Os nossos trabalhos consistem em contabilidade para cartórios, assessoria de RH, confecção do livro caixa, preenchimento e entrega do Carnê-Leão, envio da DIRPF, que é o imposto de renda, né, tão temido leão, consultoria trabalhista, como o Dr. Eber citou, consultoria tributária também, todos os pareceres vindo de advogados capacitados da nossa equipe, e um aconselhamento também para os titulares. Se você está pagando hoje um parcelamento da Receita Federal na modalidade simples, em 60 vezes normal, você está pagando errado. A Receita Federal possui várias transações tributárias que permitem a redução de parcela, inclusive de juro e multa. Então, para vocês saberem um pouco mais, procurem a Brasil Advice. Vou devolver a bola para o Eber, que eu acho que ele tem uma notícia boa aí para... Planejamento tributário. Quer ter sucesso? Quer economizar? Planejamento tributário. E também, quem está acompanhando o podcast, vai subir um QR Code agora e você vai receber um desconto especial da Brasil Advice. Só entrar nesse QR Code. Só tenho que agradecer, né? Gente, o que está faltando agora para vocês clicarem aí, colocarem o telefone direcionado para o QR Code e ganhar este desconto e contratar gente de extrema competência. Vamos entrar com uma outra realidade agora, uma tributação diferente do país. Ontem foi aprovado. Eu queria que vocês contassem um pouquinho o que isso vai impactar diretamente o segmento notarial e registral. Esse é um assunto um pouco polêmico ainda, né? Mas a reforma tributária para prestadores de serviço, que é o caso dos cartórios também, que contribuem com o ISS, ela vai ser bem impactante. Hoje nós temos o recolhimento do ISS fixado de 2% a 5% das prefeituras de todo o país. E essa reforma ela traz a unificação de impostos, do ICMS, que é o imposto estadual, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, e do ISS, que é o imposto sobre serviço. Essa unificação ela transformará esse imposto em CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Porém, esse imposto ele vai ser replicado a todo mundo que recolhe ICMS e todo mundo que recolhe ISS. Ao ser implantado dessa forma, o impacto vem no seguinte: você vai sair de 5% para 25%, porque a alíquota já aprovada é 25%. Então, embora você tenha o benefício do creditamento desses valores, por exemplo, um prestador de serviço que presta um serviço para o seu cartório, de jardinagem, presta o serviço de limpeza, né, de terceiro, ele vai poder te fornecer crédito daquela nota fiscal que ele está te repassando. Só que o crédito na sua integralidade, de 26%. Porém, para cartórios, a gente sabe que existem muitas exigências e a maioria dos contratados são, de fato, na folha de pagamento. Então, de onde vai vir esse crédito para os cartórios para bater esse imposto que vai sair de 5% para 25%? Essa é a grande pergunta atualmente, né? Porque fica até um pouco difícil falar, porque a tributação vai aumentar e a votação da tabela do imposto de renda já está prevista, que ela vai sair de 27,5% para alíquota máxima de 34,5%, que é o preposto. Então, o que a gente busca, o que a gente está correndo atrás é tentar uma emenda para que os cartórios tenham uma redução nesse CBS, né? Para que, de alguma forma, o cartório seja visto como um serviço personalíssimo, que a gente entende que deveria ser, assim como o advogado, assim como o contador, que eles
tem benefícios no que diz respeito ao ISS, no que vai dizer respeito à CBS. Embora a reforma tributária ela vai ser de forma gradual, ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2026, a doutora vai continuar contribuindo ISS, vai continuar contribuindo com o imposto de renda. Porém, o ISS não vai ser mais 5%, porque parte desse ISS já vai ser CBS. Então, a implantação vai ser gradual para a Receita testar como que vai ser a implantação da reforma tributária realmente. O que, na minha opinião, também é um erro, porque a gente ter mais 4 declarações para serem enviadas e você tem uma reforma que determina uma nova forma de cálculo e você manter 2 formas de cálculo, para mim, não faz muito sentido. Então, a gente deveria, já que tem a reforma, passar a recolher da forma que eles estão... que eles colocaram, né? Não sei se quer falar algo. Não, justamente. Quando da votação do projeto, né, da reforma tributária, nós estivemos anteriormente no Congresso Nacional, estivemos em reunião com alguns congressistas e, infelizmente, todos não tinham ideia de como como funciona a tributação dos titulares de cartório. Ninguém fazia ideia. Para se ter ideia, doutora Sônia, eles achavam que cartório é CNPJ, que era um CNPJ, era uma empresa, né? Visando assim, os donos de cartório. Não funciona assim. Nós sabemos que não é uma empresa, que o CNPJ ele serve para o envio da DOI, para algumas obrigações acessórias junto ao CNJ. Né? Para a parte operacional mais. Para a parte operacional, né? Mas tudo gira em torno do CPF. Né? A bronca é em cima do CPF, do titular de cartório. E nós conversamos com alguns, informamos como funcionava e eles ficaram realmente assustados. Infelizmente, né, não tivemos dentro do Senado votos suficientes para a PEC dos cartórios, não é? Mas eu creio que ainda há tempo, né, da classe se mobilizar no sentido de conseguir, na reforma do imposto de renda, alguns benefícios que são justos, né, para a classe. E eu entendo que o judiciário tem que começar a pensar pelo seguinte, porque se existe um trabalho dentro do Congresso Nacional no sentido da desjudicialização, quem é que vai procurar desjudicialização com impostos caros sendo repassados para eles? Então, eu acho que o judiciário tem que, sim, trabalhar de mãos dadas com os titulares de cartório, porque eu vejo que pode haver um enfraquecimento da segurança jurídica do país. As pessoas deixarem de executar o serviço que protege elas. Eu tive o podcast com o doutor Murilo, que é juiz, e ele diz, tudo que passa pelo cartório dificilmente chega no judiciário. Exatamente. E a gente vê, doutora, que nos municípios, por exemplo, existem alguns estados que eles têm a lei de repasse. Então, o ISS é repassado para o contribuinte. Então, você repassar de 5% para 26% para o cartório não mudaria nada. Mas a maioria dos municípios não sabe nem como cobrar o ISS do cartório, porque ele não tem personalidade jurídica. Então, é cobrado parcialmente por uma nota só, é cobrado sem emissão de nota. Muitas vezes a gente já recebeu ligação, como que eu cobro o ISS do cartório? Então, acontece muito, né, nos municípios aí espalhados pelo Brasil todo. Porque as realidades são diferentes, né? Muitos colegas não têm acesso a determinadas informações. Você imagina o colega que atua no Amazonas, que ele leva um dia viajando de barco para chegar na cidade mais próspera. Então, são realidades completamente diferentes, que a gente tem que atentar para essas realidades. A gente não pode tirar a segurança jurídica do povo brasileiro. As pessoas dizem, a arrecadação deles, eles arrecadam muito, mas a gente repassa muito também. Exatamente. A gente repassa para o imposto de renda, a gente repassa para os tribunais de justiça, para as defensorias públicas, para o Ministério Público. Então, todos esses parceiros têm que brigar junto com a gente, porque eu vejo uma complicação futura se essa alíquota não diminuir. É o meu ponto de vista. Seu ponto de vista está correto, doutora. E um dos maiores prejudicados será os próprios tribunais, tá? Porque vai enfraquecer o recebimento dos repasses. E outra, a informalidade, ela está à tona. É verdade. Aquilo que eles querem
trazer para a formalidade, que seria o imposto, vai acabar ficando na informalidade. A gente sabe que existe uma regra que quanto menor o imposto, maior a arrecadação. Eu não sou tributarista, não sou da área econômica, mas todos os economistas, todo mundo que trabalha com números sabe dessa realidade. Justamente, todos querem estar com os impostos pagos em dia. Agora, se você tiver que escolher entre colocar a comida na mesa e pagar o imposto, eu acho que a escolha é meio óbvia, né? Se o imposto ele for, ele estiver à disposição de maneira justa, de maneira honesta, todos vão recolher. Todos. Eu não vejo por que não recolher. Claro, claro, porque a gente indiretamente está contribuindo para a melhoria da educação do país, da saúde, da segurança pública, e a falta de recolhimento acarreta o impacto diretamente no governo. Exatamente. Bem, eu quero que vocês me falem do projeto futuro. Agora eu vou abrir um precedente aqui e vou falar do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro. Vocês estão pretendendo vir para o Rio de Janeiro ajudar os cariocas nessa empreitada de compliance financeiro? Totalmente, doutora. Nós estamos felizes, né, com a receptividade da instituição de classe, né, dos colegas, e, sem sombra de dúvidas, nós estaremos mais próximos do estado do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos entrando agora com tudo dentro do Rio de Janeiro e eu estou muito feliz. E a gente estuda ainda, inclusive, colocar uma filial. Hoje nós temos filiais no estado do Tocantins, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Goiás e no estado de Minas Gerais. Né? Nossa sede fica no estado do Paraná, em Curitiba. Mas nós queremos entrar com tudo dentro do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está precisando. Vocês estão pagando muitos impostos de maneira errada. Nós identificamos isso, né? E, sem sombra de dúvidas, os cases do sucesso aqui serão todos. Né? Essa é a nossa vontade e esse é o nosso desejo para o Rio de Janeiro. Olha, a gente espera que isso aconteça, claro, porque o problema que a gente vê, a falta de conhecimento, é uma coisa, assim, gritante, né? E a gente espera, sinceramente, que isso aconteça. A gente quer pagar imposto, a gente quer pagar imposto justo, a gente quer contribuir com o governo, a gente quer contribuir com a desjudicialização do país e levar cada dia mais segurança jurídica com pagamento de imposto. Eu acho que esse é o principal objeto. Justamente, doutora, fazendo só um apontamento, o que acontece é o medo. Né? A gente vê muito medo. A Receita Federal realmente ela coloca medo nos contribuintes. Né? Todos os colegas aí receberam agora no final do ano a carta aliás, agora recentemente, né, a carta sobre a orientação sobre o imposto de renda. Isso gera um terror. No entanto, né, se nós utilizarmos das prerrogativas legais, né, para o pagamento dos impostos, sem sombra de dúvidas, o medo ele vai passar, porque a legislação ela abre muitos precedentes, né, para benefícios, não só para prejuízos, digamos assim. A gente tem observado muita falta de conhecimento do povo externo, né, que não conhece o segmento notarial e registral. Que tipo de ação vocês acham que os cartórios deveriam fazer no intuito de levar esse conhecimento para essas pessoas que nos fiscalizam, mas que fazem de forma equivocada? Nós tratamos isso já de forma mais individual, né? A ideia é que isso seja ampliado. Individual por quê? Porque uma outra dica grátis aqui, viu? Soluções de consulta da Receita Federal, COSIT. Tem saído muita solução de consulta no que diz respeito aos cartórios, justamente pelo cartório não ter essa legislação especial para o cartório. Então, essas soluções de consulta, a última que saiu, que eu já vou dar a dica grátis aqui, é que o cartório pode ter uma empresa que preste serviço para o próprio cartório. O titular de cartório, mesmo que unipessoal. Solução de consulta 160, COSIT da Receita Federal. Essa solução de consulta ela tem força de interpretação de lei. Então, o que a gente tenta através das instituições de classe? Que isso seja
publicado pelas instituições através da nossa empresa, né, através do conhecimento que a gente está trazendo para dentro dos nossos clientes, das instituições, e para que os cartórios repliquem isso, né, de forma curso para os seus funcionários, de forma que até numa reunião geral ele possa capacitar o funcionário, e até o funcionário fica meio assim. Ontem mesmo a gente fez reunião com um colega, né, e o funcionário estava do lado, mas isso não pode deduzir, porque ele já tem a ideia da regra geral, ele já tem implantado em mente que a dedução é pela regra geral do imposto de renda, digamos assim. Então, o que a gente quer trazer, né, é essa especificidade que a gente já está trazendo em muitos cartórios e politizar através das instituições de classe. Hoje a gente tem parceria com a Noreg Brasil, firmamos ontem, acho que já posso anunciar, né, com a Noreg Rio, então a gente está vindo para cá, a gente quer fazer esse trabalho e quer politizar cada vez mais. Quais são as Anoregs que vocês já estão, para os colegas que estão assistindo saberem, acessarem a Noreg para chegarem até vocês? Puxa vida, eu tenho até medo de falar errado aqui, que são muitas, mas Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará, várias ARPENs, são várias instituições, IEPTB, ATC, são várias instituições. Hoje nós estamos com parceria com mais de 30 instituições de classe no Brasil. Que legal. Como é que está a agenda de vocês daqui para o final do ano? Vocês vão fazer palestra, vão participar de evento? Como é que está a vida de vocês daqui para o final do ano? Nós temos vários convites para eventos, né? Estaremos no Congresso da Noreg no dia 22 e 23 de agosto, nos dias 22 e 23 de agosto desse ano, né? No estado do Maranhão, Imperatriz. Também, salvo engano, no estado de Alagoas, né, doutora? E também vamos participar mas como não vamos palestrar, mas estaremos também no estado de Santa Catarina, no Congresso do CONARCE, né? Que ocorrerá agora no mês de outubro, salvo engano. Isso. E em novembro também tem o congresso, o CONCART, né? Que é o da Noreg Brasil. Estaremos presentes, como sempre, prestigiando. Não, eu estou pedindo agenda porque, às vezes, num congresso desse, a pessoa vai estar presente e é bom ela saber que vocês estão lá, porque qualquer dúvida vocês podem tirar dúvidas e criar o vínculo com esses notários registradores que, às vezes, estão distantes e aproveitam um evento desse para participar e saber o que está acontecendo no mundo da segurança jurídica. Sim. E uma das barreiras, doutor, que a gente encontrou, inclusive a gente fala pela nossa cidade, o titular de cartório achar que está tudo certo. Até por esse medo que a gente fala da Receita Federal. Então, a gente veio para o norte, começou no Maranhão, a gente visitou vários estados do interior do Maranhão. Então, vários municípios, né? Vários municípios, perdão. E a gente conheceu cultura diferente, foi muito bem recepcionado em todos, né? A gente está tentando levar isso de forma presencial, porque é importante. A nossa agenda, inclusive, passa por viagens trimestrais a cada estado para visitar o interior, não só a capital. A capital é um pouco mais fácil para nós. Então, interior do Maranhão a gente já conhece tudo. Interior do Piauí tem uma programação para esse ano também. E dos demais estados está tudo na agenda. O pessoal fica cobrando, mas a gente vai tentando encaixar. As pessoas têm que entender que a gente precisa se aproximar das pessoas, dos colegas. Porque essas pessoas que estão no interior, esses colegas que estão no interior, eles não são acolhidos muitas das vezes, né? Eles acham que estão esquecidos. A gente procura, dentro do IRTD PJ Brasil, acolher essas pessoas, se aproximar delas, porque a gente só vai fazer uma segurança jurídica grandiosa através da união. Se não tiver união, não temos como sobreviver, porque o ataque é geral. A gente sabe que existem iniciativas para tirar o registro do segmento cartorário, que é um segmento imparcial. A última foi a PEC do Banco Central. O que vocês têm a falar dessa PEC do Banco Central? Bom, doutor. Polêmica. Tenho até medo de falar, porque vai gerar polêmica, mas eu vi que a classe já se uniu, né, contra essa PEC que vai, em poucas palavras, vai destruir a segurança jurídica no nosso país, né? Eu vi que teve uma perda muito grande no passado com relação
aos protestos, né? Quando aos contratos de alienação fiduciária. Também, alienação que foi fiduciária. perdido pelos cartórios, naquela de que os Detrans estariam fazendo registro, eles não fazem registro. Se você for pedir uma segunda via do teu contrato no Detran, você não vai conseguir. E eles acabaram com um problema, porque as revendedoras passaram a ser as concorrentes dos bancos. Então, hoje, é uma coisa que ninguém tem controle, entendeu? Então, eles perderam para eles mesmos. Não, justamente, retirar a alienação fiduciária, o registro dos cartórios foi um erro, né? Um erro grosseiro do judiciário, né? É em prejuízo do judiciário, isso que não faz sentido. Protesto também. Nós sabemos que tem uma empresa muito grande do país que, com um lobby muito grande também no Congresso, retirou os protestos. Os protestos passaram a ser uma negativação. Então, o que é importante hoje? A união das classes, né? Que os titulares de cartório eles sejam mais militantes, digamos assim, juntamente com as instituições, porque somente dessa forma vocês vão conseguir conquistar, né, mais espaço dentro, inclusive, do Congresso Nacional. Né? Que hoje no Congresso Nacional nós temos alguém que defenda com unhas e dentes, né? A gente precisa de pessoas lá dentro, nós precisamos de pessoas aguerridas, né? Como você, doutora Sônia, que a gente vê que você, na questão da reforma tributária, estava lá batendo de porta em porta com a doutora Valéria, do estado do Piauí, e isso daí com certeza foi visto por todos. As pessoas dizem assim, eu não gosto de política, mas quando você acorda, você já está fazendo política. Então, precisamos fazer mais política. E que essas políticas sejam políticas para todos, não é política para alguns, né? Uhum. A gente está quase terminando, eu vou fazer um bate-bola com vocês. Vocês gostam de futebol? Com certeza. Que eu sei. Então, vamos começar. Time de futebol. Coritiba, meu time do coração. Atlético Paranaense. Deus. Em primeiro lugar na vida. Tudo. Família. Tudo. Tudo. Amigos. Essenciais. Projetos. Projeto é trazer qualidade de vida, prosperidade para os titulares de cartório de todo o Brasil. Bons exemplos também. Bons exemplos. Uma pessoa, um ídolo. Jesus. Roger Federer. Por quê? Porque ele não só é ídolo no tênis, até vi um discurso dele numa formatura de faculdade, muito inteligente, dizendo que como o tênis foi para a vida dele, e deixando isso em segundo lugar, deixando o tênis em segundo lugar, a formação e essa questão social. O quanto através do tênis ele conseguiu ajudar pessoas, ele conseguiu enxergar realidades diferentes, e ele utilizou o tênis como ferramenta para fazer isso. Então eu tenho ele como ídolo porque ele ajudou tanta gente, deu exemplo, os bons exemplos entram no exemplo do Roger Federer. Então, e você, Deus? Deus porque eu vejo que tudo tem a mão de Deus. Né? Se for ver a minha história de vida, eu era uma pessoa que era difícil de alcançar de todas as formas do sucesso. Eu vim de uma família simples, estudei sempre em escola pública e sempre fui um sonhador, mas... Por que Deus? Porque quando eu coloquei um sonho no meu coração, eu tive fé, eu não reclamei, eu tive perseverança e hoje eu me considero uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso, né? E considero que isso daí foi a mão de Deus na minha vida, o direcionamento de Deus. Né? Eu coloco Deus em primeiro lugar porque a vida está na mão de Deus, né? E o propósito que Deus nos dá para cumprimento, para todo ser humano tem um propósito, e Deus colocou um propósito, então eu busco a todo dia cumprir esse propósito que, sem sombra de dúvida, é ajudar o próximo, né? E eu tenho muito amor pela caridade, muito amor pela obra social, e eu creio que também isso vai fazer parte do meu futuro de maneira grande como incentivador, como idealizador e como também uma pessoa para estar lá praticando, né? E eu vejo tudo isso à mão de Deus, né? O amor pelo próximo. Eu ia te perguntar qual é o seu propósito de vida, para a gente terminar, mas você já falou. E o seu?
É ajudar o próximo, né? Eu também sou cristão e a Bíblia diz que ajudar o próximo é essencial. Isso nos faz bem, a gente tem uma sinergia boa com relação a isso. Inclusive, sobre os cartórios, um amigo nosso perguntou ontem, né, numa reunião que a gente estava online, ele falou, os interesses de vocês no cartório tal, tal e tal. Não porque a nossa empresa tem, inclusive, planos para serventias deficitárias, porque a gente quer levar o conhecimento e o compliance para todos os cartórios do Brasil. Então, a gente é engajado no sentido de ajudar o próximo, não só, né, financeiramente, mas com o nosso trabalho, da forma que nós pudermos prestar o serviço. Olha, esse ano eu vejo o que aconteceu no Rio Grande do Sul como um grande sinal, né? O sinal de que a gente não vai passar para a próxima etapa da vida se nós não trabalharmos no coletivo. Porque quem salvou o Rio Grande do Sul foi a sociedade, né? E é isso que eu procuro trazer para o registro público, quando eu faço um podcast Sem Culpa no Cartório, porque a gente não tem que se sentir culpado porque passou no concurso público, porque a gente ganha, mas a gente repassa, e que a gente tenha preocupação com o próximo. Então, eu acho que é trabalhar mesmo sem culpa no cartório. É trabalhar mostrando para quem e para que estamos aqui. E a gente precisa de profissionais como vocês, né? Vocês são profissionais que só, pelo menos da minha parte, me deixam feliz. Me deixa feliz pelo fato de que vocês estão prestando hoje serviço para mim. E eu quero, sinceramente, poder, através desse podcast, espalhar vocês no Brasil todo, porque é o que eu falei. A gente só vai ser forte se a gente se fortalecer enquanto classe. Não adianta o meu cartório no Rio de Janeiro ser forte e o do Amazonas não ser. Então, eu quero que a união seja para todos, os bons profissionais sejam para todos, e eu quero agora que vocês se despeçam com alguma frase importante da vida de vocês, dizendo que a gente vai trazer vocês mais vezes para a gente discutir assuntos que eu acho que até os próximos anos vai ter muita discussão tributária e fiscal para a gente poder discutir aqui no podcast. Maravilha. Doutora, eu vejo assim que para toda, acho que não somente para a classe, né, para todos, né, que a gente só consegue ser abençoado com a mão aberta, com a mão fechada a gente não consegue. Então, primeiro a gente tem que abrir, ajudar, e com certeza as mãos estarão abertas para receber. O sucesso ele não vem de graça, né? As pessoas olham e falam, nossa, ele teve sorte. Ninguém viu as lágrimas, né? O joelho, as noites não dormidas, né? As viagens que não acabavam nunca. Ninguém vê isso daí. As pessoas veem sorte. Eu vejo como sorte. A sorte que nós fizemos quando tivemos perseverança, quando tivemos coragem e quando fomos à luta, né? A lei da semeadura, ela independe de você ser ateu, você ser cristão, você ser judeu, você acreditar ou não. O que você planta, você colhe. Se você plantar coisas boas, se você plantar sonhos, se você plantar sementes em terra fértil, você vai colher frutos bons. Então, eu termino esse podcast com essas palavras, muito agradecido, com muita gratidão e com vontade de voltar já. Estou muito feliz de estar aqui hoje, doutora. Muito obrigado. Doutora, agradecendo já a doutora, né, pelo podcast, pela oportunidade, e agradecendo pela doutora fazer esse trabalho social muito bonito que a gente tem visto, esse trabalho de engajar, de unir a classe, de brigar pelos serviços da classe, que eu acho muito importante. Então, eu acabei de falar de bons exemplos, né? Até vou citar um bom exemplo, que é do estado do Maranhão, Dr. Devanir, Dr. Giovanni, eles conseguiram unir todas as instituições, inclusive num prédio só, que a gente achou muito interessante. Hoje o pessoal lá é unido, é engajado, eles brigam por conta da classe. O Dr. Gustavo Fiscarelli também, na presidência da Arpen, faz um trabalho fantástico, né? Então, uma frase, nada é para sempre, exceto a mudança, de Heráclito. Eu acho que a mudança tem que ser para coisas boas, a mudança na tecnologia vem para agregar. Então, a gente não se acomodar, né, com o passado ou com o que já temos. Então,
Então, a mudança vem em benefício de nós se nós soubermos utilizá-la.